Bem-vindo ao programa Entre Nós. Hoje o nosso convidado é Roberto Moreno, doutorado em Ciências da Comunicação Iberófona, fundador e presidente da Fundação Geolíngua. Roberto Moreno, muito obrigada por ter aceito o convite. É o mentor, o fundador desta fundação. Em que é que consiste este projeto, que continua a ser um projeto sempre em desenvolvimento, de nome Geolíngua? Bom, Geolíngua é o nome que se dá... É a língua da terra? É a língua da terra, exatamente. Geo, terra, vem do grego, né? E língua, língua da terra. Então, tem se questionado muito hoje em dia qual será a língua da globalização. Uns pensam que é a língua A, B ou C. Todo mundo sabe hoje que o inglês, né, é uma língua que está espalhada no mundo inteiro, que os executivos falam inglês, mas essa realidade é dos anos 70 para cá praticamente. Porque antes, na década de 60, 50, 40, não era o inglês, era o francês, né? Hoje é o inglês e no futuro não será o inglês. Será, sem dúvida nenhuma, a única língua do mundo que é naturalmente bilíngue. O único cidadão do mundo que já nasce bilíngue é o lusófono. Pelo fato de nós entendermos 90% do espanhol, 50% do italiano e 30% do francês. Porque das 5 línguas latinas, o latim de origem às 5 línguas, o português é a Ferrari desse comboio linguístico. Porque nós temos o elemento descodificador. É uma definição interessante que eu já havia lido numa entrevista que o Roberto Moreno deu há algum tempo, em que dizia, classificava o português exatamente como o Ferrari da língua. É de facto assim, nós temos esse valor todo este património e não nos damos conta? Exatamente. Foi um brasileiro, o Roberto Moreno, que o descobriu. É, luso brasileiro, porque eu já agora sou um cidadão português também, porque eu já estou há 12 anos em Portugal, desde 1º de janeiro de 92. Então eu já tenho o meu BI português, então sou um cidadão de direito e de fato, né? Também português. Então, luso brasileiro. Mas enquanto brasileiro começou a questionar tudo isto que está a dizer. Exato, isso já é uma pesquisa que vem de anos e anos pela minha própria... É a sua tese de doutoramento. É, e também tem uma tese de pós-doutoramento que mais tarde, né, a gente fala que é sobre a falta de autoestima que existe no cidadão lusófono. O hispânico tem um pouco mais de autoestima que nós. O brasileiro, o português, a falta de autoestima é fantástica. É muito grande. É muito grande. Então, o que eu quero é inverter essa falta de autoestima. Então, como é que a gente inverte isso? É mostrando com dados científicos, né, a força da língua portuguesa. Só para você ter uma ideia, a língua da globalização ficou decidido praticamente, não é uma decisão de um país, utilizando a lógica e o bom senso, nós vamos perceber que no processo da globalização, cada cidadão terá que ser bilíngue, sendo que a primeira língua, todos concordam que seja a língua materna. Ninguém é louco e ousado e atrevido, e não é politicamente correto, propor que se tire o grego da Grécia, o italiano da Itália, o alemão da Alemanha, ou o português de Portugal e do Brasil. Não se pode propor uma substituição da língua? Da língua materna, de jeito nenhum. Tem que ter uma segunda língua. Então, se todos concordam que a primeira língua é a língua materna, qual será a segunda língua, que é a língua de comunicação? Que normalmente é o inglês. Hoje. Hoje. Há 30 anos atrás era o francês, que ficou 3 séculos praticamente. Na época dos descobrimentos, 1500, né, era o português e o espanhol, que eram 2 línguas estratégicas, principalmente o português, porque o português colocou um pezão no Brasil, colocou um pezão em Angola, Moçambique, um pezinho lá em Timor, Macau, Goa, Damão e Dio, quer dizer, português espalhou. Mas não foi divulgado, nunca foi feito o marketing da língua portuguesa pelo outro ângulo. É mostrar que ao aprender o português, pague 1, leve 2,5, ganhe de borla 90% do espanhol e 50% do italiano. Isso é um fato. E os linguistas são unânimes, todos sabem. Porque quando me perguntam, então, o português tem facilidade para línguas? Não é que ele tem facilidade, é que ele já nasceu bilíngue e meio. Agora, qual é a razão? Por que nós entendemos muito mais o espanhol e o espanhol tem uma dificuldade maior em nos entender? Era a pergunta que eu ia colocar, de facto. Nós temos uma mais-valia comparativamente aos espanhóis. Nesse campo, nós compreendemos... A razão é simples. E eles não nos... E qual é a razão, então? É que a estrutura gramatical da língua portuguesa possui 12 símbolos fonéticos. 7 orais e 5 nasais, contra apenas e unicamente 5 símbolos fonéticos orais do espanhol, que é o A, E, I, O, U. A nossa língua, além do A, E, O, U, A, AN, E, O, O. Quando os espanhóis falam la comunicação, nós sabemos que é comunicação, mas o contrário é comunicacal, comunicação ou bacalau. Então, isso muda completamente. Portanto, nós detemos o elemento descodificador. Exato. E 50% do italiano. É vero ou não é vero? E a Itália é um dos G7, um dos 7 países mais industrializados.
Então, quando a coisa é colocada nessa forma, que o lusófono tem um poder de comunicação com 700 milhões de iberófonos em 30 países, nas terras mais ricas do mundo, que é a metade do mundo, posso até mostrar aqui, né, que é a nossa proposta, o Tratado de Tordesilhas II. E, na realidade, isso é um fato. Metade do mundo, daqui geográfico, são 3 línguas, o português, o espanhol e o inglês. E a outra metade, 3 mil, para já não falar 6 mil línguas e dialetos que existem, principalmente na Ásia, que ninguém se entende. Ora, se isto é um fato, então por que essa metade do mundo que falam 3 línguas, sendo que no processo da globalização cada cidadão tem que falar 2 línguas? Então, nesse sentido, essas 2 línguas, que é o português e o espanhol, juntos são 700 milhões de pessoas. Quando é que o Roberto Moreno se deu conta da importância dos resultados aos quais chegou com o seu estudo de investigação? Olha, esse estudo já vem, no mínimo, acentuadamente há 12 anos para cá, desde 1º de janeiro de 92, quando eu vim a Portugal, para fazer uma pesquisa sobre a língua portuguesa in loco. Porque a língua portuguesa, no Brasil, eu já tinha esses dados. O governo brasileiro nunca teve um empenho muito grande, forte, nunca foi feito um marketing estratégico da língua portuguesa no Brasil. Pesquisas mundiais indicam, vamos supor, 95% da população mundial, para já não falar mais, pensa que o Brasil fala espanhol. E quando dá uma segunda opção, não, o Brasil não fala espanhol. Ah, já sei, o Brasil fala brasileiro. Não passa pela cabeça que o Brasil fala português. Ninguém sabe disso. No próprio Estados Unidos, catedráticos pensam que o Brasil fala espanhol. É preciso inverter tudo isso. Só que veja bem, a língua do futuro, como eu estava explicando, terá que ser uma língua não só pelo seu aspecto quantitativo, não é esse aspecto que define, é o quantitativo, qualitativo, geopolítico, econômico, estratégico, geoestratégico e o poder que essa língua tem de entender outras línguas. Mas, obviamente, a questão E só a língua portuguesa reúne tudo o isso. número de pessoas, de falantes de uma determinada língua também tem o seu peso. Não, porque a China, por exemplo, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas falando mandarim, se bem que também tem 180 dialetos e Macau se fala cantonês. Porém, o chinês, o mandarim, só é falado na China. E se a gente pega a ordem de grandezas de uma China, que é quase o tamanho de um Brasil, por exemplo, a China tem 9.596.961 quilômetros quadrados. O Brasil e tem 8... essa memória toda para estes números todos que nos está a dizer, Roberto Moreno. E o Brasil, 8.511.965 quilômetros quadrados. É igualzinho um tamanho de uma China. Com detalhe, o deserto da Mongólia praticamente é 80% da China, onde nada se planta, nada se cria. A área agriculturável da China corresponde ao tamanho do estado do Pará, um dos 27 estados do Brasil. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Então, o estado do Pará representa 1/10 do Brasil. Está cientificamente comprovado que 1 bilhão e 300 milhões de chineses poderiam viver tranquilamente num estado do Brasil, dos 27 estados no estado do Pará, que é a área agricultural da China. E a China produz 10% dos grãos do mundo, é o maior produtor de grãos do mundo, com uma área agriculturável que é um dos 27 estados do Brasil. Ou seja, o Brasil, que é o único país do mundo com 180 milhões de pessoas hoje, de um gigante com aquele, que é praticamente 100% agriculturável, porque ali em cima, onde tem o norte e o nordeste, que é seco, embaixo estão alguns dos maiores lençóis. Tem água, se furar, tem água. O problema no Brasil é político, é um pouco mais de organização que falta. Agora, são 180 milhões de... Vou te dar um outro dado. A Índia tem 1 bilhão e 60 milhões de pessoas. O hindi, que é a língua oficial da Índia, é falado por 487 milhões de pessoas, numa população de 1 bilhão e 60, o que nós chegamos à conclusão que a Índia, menos que a metade da população da Índia fala o hindi, porque existem 18 línguas correntes e mais de 1.000 dialetos. Com detalhe, a Índia tem 3.300 mil quilômetros quadrados, é 2,5 vezes menor que o Brasil, cientificamente. Portanto, falamos de elementos de dispersão, no fundo. De elementos? De dispersão. Exato, só porque que a todos Índia... estes dialetos, todas estas línguas diferentes que se falam num mesmo país, ajudam a que este mesmo país tenha menos força. É isso? Exatamente. E principalmente a Índia tem a maior produção de audiovisual do mundo, que é Bollywood. Bollywood e Bombaim. Então, eles produzem, aliás, qualquer produto interno na Índia é viabilizado com essa população. Então, eles vão perceber, puxa vida, se realmente quem ajudou a divulgar o inglês no mundo, que deu uma força muito grande, é a indústria do audiovisual, até colocar no alto da montanha Hollywood, então a Índia fala, pera um pouquinho, se nós temos uma produção gigantesca de audiovisual, ao colocarmos o português como segunda língua, então, o que acontece? Seria 1 bilhão e 60 milhões de indianos que continuariam falando as suas línguas,
regionais, locais, mas tendo como segunda língua a língua português, e aí eu vou explicar, no futuro pode ser a língua da globalização, com o nome de GEL. Ou seja, GEL é uma nova marca da língua portuguesa, entre aspas, quer dizer, não é uma nova língua portuguesa. O português, não é uma fusão de línguas. De jeito nenhum, não é o portunhol nem o hispanês. É o português de Portugal. Não, é o português resultado do acordo ortográfico dos 8 países de língua portuguesa. Não é nem de Portugal, nem do Brasil, né? Nem de Angola. Por exemplo, a Guiné já se adiantou e lançou um dicionário de guinense e português. Ora, muita gente está falando que o Brasil fala brasileiro. Linguistas, inclusive, concordam que o Brasil deva ser língua brasileira, bandeira do Brasil e língua brasileira. E Portugal, são 10 milhões que falam português no mundo, né? E mais 18 milhões de angolanos, de moçambicanos, 14 milhões de angolanos, e assim por diante. Então, para evitar essas línguas paralelas, porque daqui a pouco, se isso acontecer... O desdobramento da própria língua. Vamos supor, o Brasil fala, então aqui se fala brasileiro. Então, vamos supor, a Argentina fala, bom, então aqui também se fala argentino, cubano, venezuelano e assim por diante. Então, para evitar a língua com a marca do país, então, já que nós estamos falando em globalização, a palavra mais forte do mundo hoje e a mais curta tem o nome de gel, que deriva do grego, tem origem na língua grega. Significa gel, significa terra. Então, a língua da globalização, a marca da globalização, é a marca GEL, a língua GEL, que é nada mais, nada menos do que o acordo ortográfico, que já existe há alguns anos, né, dos 8 países. Então, não é língua portuguesa do Brasil, não é língua portuguesa de Portugal, não é língua... Continua sendo a língua portuguesa de Portugal. Então, o português, por exemplo, vai falar português e segunda língua, GEL, que é exatamente a língua portuguesa resultado do acordo ortográfico dos 8 países, que é o que a Fundação está promovendo entre os linguistas desses 8 países. Ora, isso fortalece a língua. Tem uma ideia, olha que interessante. E eu vou lhe contar quem é que vai promover isso, sem dúvida nenhuma. Numa segunda etapa, Brasil-Portugal. Mas imediatamente, quando o norte-americano, vamos supor que um jornalista norte-americano chega lá e fala, pera um pouquinho, como é que é esse negócio? Você diz que a língua portuguesa tem toda essa força, você diz que o português entende completamente o espanhol sem fazer curso. Olha, coloca na mão de qualquer dos 200 milhões de lusófonos, né? Um texto em espanhol, veja se ele não lê. E veja se ele não entende o que o espanhol fala. Vê. E o contrário, eu não compreendo, pelos motivos que eu já expliquei, né? Então, o que acontece? O americano pensa assim, se eu aprender, então, o espanhol como segunda língua, inglês e espanhol, eu vou incentivar, de certa forma, o espanhol no mundo. E vou me comunicar com mais 21 países, que são os países de língua espanhola. 400 a 450 milhões de pessoas. Mas ao aprender o português, eu vou ganhar de borla o espanhol e mais 50% do italiano. Isso significa 700 milhões de pessoas e mais o italiano. Mas, Roberto Moreno, no fundo, ficaremos sempre pelos 50%. Ou pelos 30% dessa outra língua. Olha como é que isso continua. Nunca dominaremos completamente, como atualmente nas escolas as pessoas aprendem o francês ou o inglês, não ficam com uma aprendizagem certamente perfeita, não ficarão, e então se deixarem de praticar essa segunda língua ou terceira língua, será pior ainda, mas ficam com uma noção escrita e falada dessa mesma língua. Estão aptos a desenvolver em qualquer altura e aprofundar conhecimentos nessa mesma língua. A que qualidade terá estes 50% da língua italiana, estes 30% da língua francesa, que à partida todos nós podemos falar e dominar? Veja bem, as pessoas escolhem a língua que quiserem, num Estado de Direito, qualquer um vai, se quiser aprender inglês, francês, não importa, né? Acontece que se os Estados Unidos da América do Norte, ao colocar o português como segunda língua, fazendo uma aliança com o Brasil, porque o Brasil é o único país do mundo que tem uma identidade linguística de norte a sul, leste a oeste, que são 180 milhões de pessoas falando português. O Brasil não tem dialeto, tem sotaque do norte, sotaque do sul, mas dialetos não tem. Isso deve-se, em grande parte, ao efeito radionovela e telenovela, que uniu o país inteiro nos últimos 50 anos para cá. E hoje, por exemplo, uma telenovela da Globo é colocada em 130 países. Demora 8 meses para fazer, mais ou menos, fica 8 meses em cartaz, 45 minutos por dia no horário da janta. Quer dizer, em doses diárias continua fazendo.
Então, o que acontece? Os Estados Unidos falam, quer dizer que se eu aprender o português como segunda língua, 600 milhões de pessoas falam inglês. Se o John, o Paul e o Smith, que são monoglotas anglófonos, ao aprender o português, vai se comunicar com mais 700 milhões. Com 600 milhões, o anglo-iberófono seria 1 bilhão e 300. Mas se eles divulgam isso, começam a divulgar a comunicação social, os Estados Unidos, numa verdadeira atitude democrática, promove o bilinguismo de uma forma natural, ao colocar o português como segunda língua, certo? Significa português que ou geo, no fundo. Exatamente, a língua geo, o inglês e geolíngua. Então, o John, o Paul e o Smith vai ter um poder de comunicação com 1 bilhão e 300 milhões, que é o anglo-iberófono. Só que a China, que é o ano de 2002, no ano de 2002, entrou para a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela tem consciência que tem que aprender uma segunda língua, porque o mundo não vai aprender chinês e eles não vão colocar o produto deles nos outros países do mundo, em mandarim. Então a China fala, bom, então se eu aprender agora o inglês, diante desse fato novo que está sendo divulgado, que os Estados Unidos da América do Norte, inclusive para ajudar a viabilizar a ALCA, Aliança de Livre Comércio das Américas, certo? Nós propomos a Super ALCA. O que é a Super ALCA? É a comunidade iberófona, os 30 países que falam língua portuguesa e língua espanhola, uma comunidade que existe já há 500 anos. É um pequeno nicho de mercado de 700 milhões de pessoas, donos de direito de fato da metade do mundo, das terras mais ricas do mundo, que são os cidadãos iberófonos. Então significa a China... Estão fala, bom, melhor colocados, estão mais estrategicamente colocados no globo. Então a China fala, quer dizer então que se eu aprender o português, ressuscitando até Macau ali, como um grande centro divulgador da língua portuguesa, 1 bilhão e 300 milhões continuam, mas ao aprender o português, pague 1, leve 3, ganhe de bordo o espanhol e o inglês, mais 1 bilhão e 300, ou seja, o sino anglo-iberófono são 2 bilhões e 600 milhões. A Índia fala, bom, eu também entro nessa, mais 1 bilhão e 60. Eu devo dizer que 3 bilhões e 600. O Roberto Moreno já foi também criativo, já trabalhou numa agência de publicidade e, de facto, deve ter trabalhado muito bem, porque todo este domínio da extensão territorial dos diferentes países, do número de indivíduos que compõem esses mesmos países, todos estes registros são fundamentais para quem trabalha em marketing, para quem quer chegar a estes destinatários. Esta fundação que criou, que implementou, tem também esta outra visão. Tudo isto é marketing, no fundo, podemos dizê-lo, não é? Exatamente. Agora, as pessoas falam, isso é muito bonito, tudo bem, eu entendi o projeto da língua, realmente o sino anglo-iberófono ou hindi sino anglo-iberófono são 3 bilhões e 600 milhões. Agora, mas como é que isso na prática pode ser feito? Como é que eu vou fazer pode ser feito? Marketing? Qual é a receptividade que espera? É a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples? Primeiro é convencer um cidadão. Se eu convencer um cidadão, que é o cidadão mais importante do mundo, né? É uma classe de cidadãos, que é o jornalista, que é a comunicação social. Vamos supor que isso aqui, vamos supor não, é verdade, muitas pessoas do lado de lá estão assistindo, quer angolanos, moçambicanos, guinenses, brasileiros, e de repente uma fita dessa cai, olha o senhor do país A, B ou C, cai na mão dos Estados Unidos, cai na mão do francês. Fala, olha que interessante, olha um dado novo, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto por essa perspectiva fazer o marketing da língua portuguesa, utilizando como lobby, no bom sentido, a língua espanhola. Quer dizer, está sempre promovendo uma joint venture entre o português e o espanhol. Olha que interessante, o acordo do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, é muito claro no que diz respeito à política linguística. O Brasil está colocando como segunda língua oficial o espanhol. Mas, em contrapartida, Argentina, Paraguai, Bolívia, Argentina, Chile, estão colocando o português como segunda língua e incentivando cada vez mais a língua portuguesa na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e nos outros dois países. Porque há também uma comunidade portuguesa muito grande. Estão espalhados, são 5 milhões de portugueses espalhados no mundo. Agora fala, mãe, então, por exemplo, se eu começar a desenvolver um processo de autoestima no cidadão lusófono, e ele fala, bom, se sou eu, cidadão, naturalmente bilíngue, já nasço bilíngue, a minha cota de bilinguismo já existe. Eu vou incentivar e divulgar ao mundo. Aí vamos supor que eu sou convidado para fazer uma entrevista lá no jornal lusófono de Newark, não é isso? Uma cidade dos Estados Unidos que tem muitos portugueses, no Canadá, Newark, no Brasil e assim por diante, e isso começa a se espalhar. E de repente a CNN fala, olha que interessante, isso interessa, por quê? Porque me interessa 1 bilhão e 300 milhões de consumidores, que é o anglo-iberófono, e o sino anglo 2 bilhões e 600. Isso me interessa, já não estou falando mais de língua, eles já estão vendo o mercado que existe em fazer um texto em português para 1 bilhão e 300, 2 bilhões e 600, 3 bilhões e 600.
Então já começa a movimentar todo o mercado que existe. Aí, utilizando, né, o marketing, como que eu vou começar a ter o poder financeiro? Então eu estou criando Como um jornal. começou a ter o poder financeiro? Falemos no presente. Exato, no presente. Eu estou Já lançando... começou. Esta já implementação comecei, no terreno com já dois começou. produtos. Os dois... Temos aqui Exatamente. connosco. O segundo produto mais importante do mundo é a água. Está aqui. Se me perguntar por que é o segundo, porque o primeiro é imbatível. Ninguém vai derrubar o primeiro produto do mundo, que não se pega. É isto, é informação. Quem detém a informação, detém o poder. Só que a matéria-prima da informação é a comunicação. Essa comunicação em português. Se eu estivesse falando grego, você não iria entender, o papo está muito bom, mas eu não estou transformando em informação esse nosso bate-papo. Então significa, a matéria-prima da informação é a comunicação, e a comunicação em português e espanhol viabiliza um mercado de 700 milhões de pessoas. Muito bem. Então significa, mesmo porque a água é o segundo, se eu falo, olha, essa água é muito boa, prove, é fantástica. E você prova, mas eu não lhe passei a informação que essa água está contaminada, está envenenada, você tem uma hora de vida. Ou seja, eu não passando a informação disso, você está acreditando e vai cometer um erro. Então, o segundo produto... Se tiver sede, no mínimo, se tiver sede. Se tiver sede, pergunta antes, posso beber essa água? É potável, né? Então, o que acontece? Essa água gel, só para ter uma ideia, o Brasil tem hoje, praticamente, algumas pesquisas dizem que o Brasil tem de 14% a 20%, 22% das reservas de água natural do planeta Terra, de água renovável do planeta Terra. Só para você ter uma ideia, uma das pesquisas diz que o Brasil tem 14,3% das reservas de água doce renovável do planeta Terra. Em segundo lugar vem a Rússia, com 17 milhões de quilômetros quadrados, com 9,1%. Depois vem Canadá, com 6,0%. China com 5,8%, Estados Unidos com 6,2%, uma coisa assim. Portanto, o Brasil a liderar. Então, o Brasil lidera, né? Então, um dos principais produtos desse século e do próximo, dos 3 principais produtos, o Brasil tem os 5. Um é a água, está comprovado. O outro é matéria-prima para a indústria química e farmacêutica, que foi contratado pela Eco 92 do Rio de Janeiro, pelos maiores ecologistas do mundo. A maior quantidade de biodiversidade por metro quadrado no planeta Terra está na floresta amazônica. Está aí a indústria química e farmacêutica, que é o outro produto. Água, matéria-prima da informação, que é a comunicação em língua portuguesa, e como distribuir, como divulgar isso? Via uma telenovela que está em 130 países, que fica 8 meses em cartaz, está aí mais uma vez. O Brasil tem o pão e circo. Antigamente, com o pão e circo em Roma, né? Era o circo máximo, e era o pão, quando o povo tem barriga vazia, ele quebra tudo. Mas se você tem o pão e circo, a coisa se acalma. E hoje o Brasil tem até o futebol, tem o carnaval. Quer dizer, o Brasil tem alimentação, maior país potencial de agricultura do mundo. Você sabe que se houvesse uma catástrofe a nível mundial, o único país do mundo para colocar 6 bilhões de pessoas seria o Brasil. Por quê? Porque ele tem as reservas de água, que é preciso, tem extensão territorial, agriculturável e pão e circo. Esperemos que tenha futuro, um bom futuro também. Roberto Moreno, para concluir, a Geoágua poderá ajudar a implementar este projeto? Exatamente. Vamos supor que as pessoas começam então a comprar essa geoágua. E a água diz para que veio no seu rótulo, está lá escrito, 100% do lucro é destinado à educação, saúde e segurança pública. Nos países da comunidade iberófona, que são os 30 países que falam português e espanhol, e no próprio país consumidor. Vou lhe dar um exemplo. Fala-se tanto em regionalização, hoje em dia, tudo. A Fundação Geolíngua é uma multinacional, nacional, regional e local. Se eu tenho, por exemplo, na Guarda, vamos supor que na Guarda tem 70 mil guardenses, um exemplo, né? E esses 70 mil guardenses são avisados que ao consumir a geoágua, 100% do lucro fica na Guarda para educação, saúde e segurança pública. Crio o geobombeiro, o geomédico, o geoprofessor, o geoenfermeiro, certo? Então, Guarda vai ter bombeiros suficientes para 70 mil guardenses. Médicos suficientes para 70 mil guardenses, porque o dinheiro não vem para Lisboa. Quando os 2 milhões, por exemplo, de lisboetas, né, na grande Lisboa, começarem a consumir o produto, então Lisboa vai ter médico suficiente para 2 milhões. Ou seja, o geoconsumidor é cúmplice. Se eu tenho um lucro de 1 euro no consumo de água por semana de cada cidadão português,
Eu tenho, então, 10 milhões de euros por semana, 40 milhões de euros por mês. E certamente condições monetárias, financeiras, também elas necessárias, para implementar este projeto. Roberto Moreno, a ideia do projeto ficamos a aguardar pelo desenvolvimento deste projeto todos os dias, não é assim? Roberto Moreno, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. Chega assim ao fim mais um programa Entre Nós, hoje com a presença de Roberto Moreno. Se nos quiser enviar mensagens, pode fazê-lo através do e-mail entrenos@univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se e conta consigo no próximo programa. Obrigada.